atualidade. Como reencantar as pessoas com a política e como trazer a política para o cotidiano das pessoas, né? Porque o que um pouco o senso comum diz? A política está muito longe, uma coisa muito abstrata, né? A política é uma coisa muito, a gente vai falar depois, né? O poder também na questão da corrupção, do combate à corrupção, né? A política é uma coisa muito corrupta, né? Das elites, né? E eu acho que o grande primeiro desafio é justamente isso, né? Como reencantar as pessoas com a política e como fazer que a política seja vista como uma atividade de todos e para todos, né? E de todas e para todas. Não simplesmente uma coisa das elites e uma coisa próxima, né? Então, por exemplo, a política tem que ser uma coisa da escola, do bairro, da vizinhança, né? Do posto de saúde, etc. Né? Eu acho que trazer a política para o concreto, né? O cotidiano das pessoas é importantíssimo, porque a grande maioria das pessoas não entende qual que é o impacto no cotidiano da política do dia a dia, né? Eu acho que isso faz com que a gente tenha um abismo enorme entre os representantes e seus representados. Uma coisa que vai muito ligada a essa rejeição da política, né, e a essa negação da política, é algo que a mim também me preocupa muito, e é a questão da democracia, como que o apoio à democracia vem diminuindo também ao longo dos anos. A gente tem vários índices, né, por exemplo, do Latinobarômetro, que é o índice latino-americano, né, que mede várias coisas, né, várias percepções sobre política, e que vai medindo também ano após ano como que as pessoas valorizam a democracia e o apoio às pessoas à democracia. Na região latino-americana, o apoio já é pequeno, né? As pessoas têm um desencantamento muito grande com a democracia. Mas no Brasil, especificamente, nos últimos anos, se a gente vê os índices de apoio à democracia, a gente vê que vem diminuindo perigosamente, né? Então, o último índice dizia que só 30% dos brasileiros, 30%, apoiavam, de fato, o regime democrático em qualquer circunstância, né? Então, o que a gente vê é que, num momento de crise econômica, de crise política, essas são coisas que o Brasil enfrenta o tempo todo, né? Tem uma tendência, né, do brasileiro a apoiar regimes, saídas ou personagens autoritários, né? Então, é como, enfim, a democracia funciona muito bem quando a economia funciona bem, quando a política funciona bem, mas quando a gente tem algum problema, a tendência de uma boa parte do brasileiro é exatamente essa, apoiar um regime numa postura autoritária, de mão dura, uma pessoa dura, né? E isso é uma coisa muito perigosa, porque a gente sabe que no momento atual que nós vivemos, crises econômicas, por exemplo, vão fazer parte do nosso futuro, de uma forma rotineira, né? Se cada vez que a gente tem uma crise econômica ou uma instabilidade política, as pessoas preferem optar por um regime autoritário, então a gente nunca vai ter, de fato, uma opção minimamente democrática, né? Junto com isso, há um outro desafio que eu acho também muito importante, muito grave, que é o que a gente denomina o antipartidarismo, ou seja, a rejeição dos partidos políticos, né? A negação da importância dos partidos políticos. E isso vocês que militam num partido sabem muito bem, né? Como que as pessoas rejeitam a figura do partido político, as pessoas pensam que um partido político é simplesmente uma máquina burocrática, né? Feita para atender os interesses de alguns, que é uma máquina corrupta. E, obviamente, que a gente sabe, né, que os partidos políticos têm problemas, enfim, como todas as estruturas representativas. Mas a gente sabe muito bem que, sem partidos políticos, a gente não tem, de fato, acesso à representatividade de uma democracia representativa, né? Então, a rejeição dos partidos políticos é uma coisa também muito preocupante. Não sei se vocês lembram que a gente já se encontrou com isso em 2013, né, quando nas grandes manifestações houve queima de bandeiras de partidos políticos, né, já tinha isso de uma forma muito forte. E só para trazer um dado aqui para vocês, em 2015, quando houve essas grandes manifestações pelo impeachment, né, lembra, na Avenida Paulista, em São Paulo, eu fiz bastante pesquisa sobre isso, e a gente encontrou um dado bem interessante, mas bem dramático, né? Numa das grandes manifestações que houve em São Paulo, que juntou, vocês lembram, quase 1 milhão de pessoas, ou mais, em março de 2015, aplicamos um questionário e perguntamos sobre os partidos políticos, né? Qual era a percepção das pessoas sobre os partidos políticos. E era muito assustador, porque quase 80% das pessoas, dos entrevistados que estavam lá naquela manifestação,
diziam que não acreditavam nos partidos políticos, que não confiavam nos partidos políticos, e aí a gente foi perguntando, né, por alguns partidos, né, então perguntamos, obviamente, enfim, pelo PT, que eram manifestantes que pediam o impeachment, obviamente não confiavam, mas a gente perguntou, por exemplo, pelo PSDB, que era um partido no qual quase todo mundo tinha votado, né, para o Aécio Neves, né, na eleição do ano anterior, e 11% dos entrevistados, só 11% diziam que confiavam no PSDB, sendo o partido no qual eles tinham votado, né, quer dizer, um distanciamento enorme dos partidos. E a gente perguntou, por exemplo, pelo PMDB, o PMDB na época, né, o MDB, que era o partido, né, do Michel Temer, que subiria ao poder pelo impeachment que eles estavam pedindo, e só 1% dos entrevistados confiava no MDB, né, quer dizer, ou seja, um afastamento total da confiança dos partidos políticos. E aí a gente tem um grave problema democrático, né, porque, vejam bem, as pessoas não acreditam na atividade política como forma de organização coletiva. As pessoas não acreditam tampouco no poder da democracia em tempos de crise. E as pessoas também começam a desacreditar nos partidos políticos como formas de organização da representatividade. Nem dizer os sindicatos, por exemplo, vocês sabem muito bem disso, né? Como os sindicatos passam por uma enorme crise representativa também. Ou seja, quer dizer, os grandes mediadores, né, os grandes núcleos de representatividade tradicional que a gente tinha, os partidos políticos, os sindicatos, estão passando por um processo de profunda crise, né, de profunda instabilidade, né, as pessoas não se sentem já representadas e também as pessoas não têm uma identidade emocional, afetiva, psicológica com os partidos, né. E aí isso eu acho que é um tema importantíssimo para a gente repensar, inclusive para vocês, né, dentro do próprio partido, né, como que a gente faz para recuperar a confiança e para recuperar um pouco, enfim, o encantamento das pessoas, né, com o partido político, porque a gente sabe que sem o fortalecimento do partido, a gente não tem, de fato, uma democracia, né. O que acontece quando nós temos um enfraquecimento dos partidos? Acontece que aparecem aventureiros, né, como a gente sabe muito bem no Brasil, aventureiros, outsiders, aquelas figuras dessa suposta nova política, que dizem que não tem ligação partidária, que não representam nenhum partido, né, etc. E aí a gente tem ainda mais enfraquecimento institucional. Então, eu acho que essa é uma questão realmente muito importante, né? E veja bem que coisa interessante, essa desvinculação com os partidos, né, com a política, com a atividade coletiva, isso vem lado a lado da lógica, de uma lógica muito forte neoliberal, que traz essa figura da pessoa meritocrática, o empreendedor, o indivíduo empreendedor, né? Obviamente que a gente sabe que essa ideia do empreender, né, do trabalho, né, do esforço é importante, né? Mas se vocês pensam, né, chegamos a um ponto em que a lógica, né, é sempre um pouco a mesma, né? É o indivíduo que trabalha, que batalha por si só, então é o microempresário, o microempreendedor, que parece que não precisa do Estado, não precisa do sindicato, não precisa do partido, porque ele mesmo, com o poder de seu esforço, de seu trabalho, por meio da meritocracia, que consegue sucesso na vida, né? Então, veja bem, porque são os dois movimentos em paralelo, tem que ser a negação da política partidária e da atividade coletiva da política, e aí depois o neoliberalismo nos coloca uma saída que é justamente essa. Então, é o homem batalhador, que sua a camisa, que trabalha, é o indivíduo só, né? Ou seja, é o hiperindividualismo contra a política coletiva, a atividade coletiva, né? E isso é uma coisa muito complicada. Em um país como o Brasil, de enormes desigualdades, de índices de pobreza, inclusive de miséria muito grandes, é uma aberração, né? Dizer que o indivíduo não precisa do Estado ou que o indivíduo não precisa de uma atividade coletiva, de uma atividade política, né? Porque, obviamente, sim, né? Trazer a ideologia da meritocracia totalmente para o Brasil, sem nenhum tipo de filtro, é uma coisa realmente dramática, né? Porque a gente sabe muito bem o que acontece com os mais pobres quando ficam totalmente sem nenhum tipo de presença do Estado, né? Então, como que a gente luta também com isso? Com essa ideologia do individualismo, do hiperindividualismo, contra a rejeição da política, né? Então, a gente falou sobre crise democrática, crise partidária da política. Junto com isso, uma outra questão que a mim também me preocupa muito, que eu diria assim, o anti-esquerdismo e a volta do anticomunismo, né? A gente sabe muito bem que, enfim, a Guerra Fria já passou há muito tempo, né?
mas nós temos alguns representantes políticos, não só Bolsonaro, no mundo como um todo, que voltam a trazer aquela velha ideia do comunismo, do perigo do comunismo, o marxismo cultural. A gente vê aí o Ernesto Araújo, né, ministro das Relações Exteriores, o Weintraub, o ministro da Educação, falando isso o tempo todo, né? Então, parece que qualquer pessoa que seja progressista já é comunista, uma feminista já é comunista, o professor de universidade pública, né? Você sabe muito bem que agora a gente é um inimigo e já somos comunistas também. O que significa isso? Na verdade, é uma política do ódio contra o inimigo, né? Uma pessoa que represente uma outra ideologia, uma outra posição partidária, já não é mais um adversário político, um oponente político, é um inimigo político, né? Então, essa ideia do comunismo utiliza-se justamente como rótulo ao inimigo, né? A ideia do comunismo, né? O medo ao comunismo, uma ideia que não foi ultrapassada ainda, né? E o que os líderes mais autoritários fazem, né? A gente vê isso em vários partidos de extrema-direita, Estados Unidos, o Trump faz isso muito bem, né? O tema do ódio, do medo, né? Na Europa, a gente também vê isso, no Brasil, é justamente essa manipulação, essa instrumentalização do medo, né? Então, quando as pessoas passam, né, por um processo de crise econômica e política, estão muito vulneráveis, né? Se nós temos um líder, né, que fala com ela sobre o medo ao PT, o medo ao comunismo, né, o medo ao perigo vermelho, o medo ao Brasil se transformar na Venezuela, ao bolivarianismo, ao Foro de São Paulo, as pessoas que não têm, de fato, uma informação política, que se sentem vulneráveis, vão acreditar em tudo isso, né? Então, acho que esse é um outro desafio também. Como a gente trabalha com essa política do medo e com essa política do inimigo, né? Porque no regime mais de direita, autoritário, não existem, de fato, oponentes políticos. Todo mundo é um inimigo. E contra o inimigo vale tudo, né? Então, como a gente rescata, de fato, essa dimensão de que a democracia se construi no conflito, né? Se construi no convívio entre os oponentes políticos, né? Entre as diferentes ideologias, e quanto mais a gente tem uma pluralidade de ideias, muito melhor é para todo mundo, né? Então, eu acho que essa política do inimigo, né, muito pautada por essa ideia de o perigo, né, dos outros governarem, né, o perigo, o medo, etc. Isso aí é uma coisa que chega muito profundo quando as pessoas sentem-se muito vulneráveis, né? Uma coisa que me preocupa muito é como a gente desconstrói essa política do ódio, né? Quando o Bolsonaro chegou ao poder, nós, alguns sociólogos, politólogos, a gente alertava de que o perigo de uma pessoa que tem um discurso misógino, homofóbico, né, que tem esse discurso do inimigo, o perigo que isso era num país como o Brasil, que já é um país muito violento, que já é um país imensamente racista, que já é um país imensamente misógino e LGBTfóbico, né? E o que a gente vê com vários indicadores de violência que nós temos. Por exemplo, já na campanha de Bolsonaro, o índice de crimes contra a população LGBT aumentou muito. Por quê? Obviamente porque a gente tem um efeito cascata, digamos, né? Se nós temos maiores figuras representativas do país que têm um discurso homofóbico, as pessoas sentem-se legitimadas, né? Para levar esse discurso homofóbico para frente, num país que já é campeão, por exemplo, de crimes contra a população LGBT. Uma coisa que eu me deparei, por exemplo, nas minhas entrevistas, né, com pessoas que tinham votado em Bolsonaro, uma coisa muito pavorosa, é que eu entrevistei várias mulheres, por exemplo, cujos maridos, né, tinham votado em Bolsonaro, mulheres com medo, porque falavam assim: professora, eu tenho medo de meu marido, porque desde que ele é seguidor do Bolsonaro, ele está cada vez mais violento. Ele copia, né, as formas do Bolsonaro, os gestos, as falas agressivas dele. E eu tenho medo, meu marido não era assim, ele não era tão violento, e agora com Bolsonaro parece que ele é outro homem, ele é muito mais violento, ele é muito mais agressivo, ele está o tempo todo repetindo, né, o que o Bolsonaro fala, né. O que eu quero dizer com isso? A importância de a gente ter, de fato, representantes, né, democráticos, representantes tolerantes, que lutem pelos direitos humanos, porque senão o efeito cascata, né, do ódio, né, a cadeia do ódio, ela é muito forte, num país ainda, enfim, que tem esses problemas tão brutais com a violência, né? Então, uma das coisas que eu me pergunto é como que a gente consegue lutar com essa cultura, essa disseminação do ódio, quando esse ódio vem das máximas figuras representativas do país, né? Como a gente consegue lidar com essa intolerância tão grande. Agora, uma coisa que eu tenho esperança
que é, enfim, uma luz um pouco no fim do túnel, é que eu faço essas entrevistas o tempo todo com pessoas que votaram no Bolsonaro, e nos últimos meses há uma coisa muito interessante que estou ouvindo nas entrevistas, e que as pessoas falaram assim: professora, eu votei no Bolsonaro, mas eu estou cansada da agressividade dele, da violência dele, eu acho que uma pessoa assim não pode governar um país. Então, me parece que há um esgotamento, um certo cansaço, né, com esse discurso do ódio, com essa agressividade, né, quer dizer, eu acho que as pessoas, ou algumas pessoas pelo menos, começaram a entender que um país não pode ser governado dessa forma, né, que a gente não pode ter um discurso de ódio tão forte, né, então há uma certa fadiga, né, com esse discurso de ódio, e agora a gente tem que ver como que conseguimos trabalhar isso, e como conseguimos, eu acho que recuperar o diálogo social, né, porque a gente sabe que nós passamos por um período no Brasil onde o diálogo era absolutamente impossível, né? E democracia só se construía com diálogo, né? Então, como que a gente recupera também a possibilidade do diálogo e a possibilidade de juntar pessoas com ideologias, né, diferentes que tentem, de fato, e consigam, de fato, dialogar. Então, acho que, como partido político, a gente também tem que ter essa disposição, essa disponibilidade para ter lugares, né, de encontro, de conversa, de restabelecimento do diálogo, porque o que me parece ver nas minhas entrevistas, né, que as pessoas querem recuperar o diálogo, querem recuperar a tolerância e querem recuperar uma coisa que a gente perdeu, que foi a possibilidade de ouvir e de falar uns com os outros, né. Uma outra coisa que também me preocupa muito é algo que a gente vê, sobretudo nesse governo, mas a gente já estava vendo anos atrás, que uma certa brutalização da política, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Uma política cada vez mais baixa, né, em termos intelectuais, uma política muito bruta, né? Quando você escuta algumas declarações de alguns ministros, você pensa, pelo amor de Deus, né? Parece que nem sabem falar português, nem sabem escutar, nem sabem ouvir. Isso, quando você escuta esse tipo de falas, né, muito brutas, né, muito toscas, né, dos máximos representantes, né, da República, é uma coisa muito perigosa, né, porque isso passa de fato a sensação para as pessoas de que não é importante se preparar intelectualmente, que não é importante estudar, que não é importante acessar cada vez a maiores níveis de conhecimento, e isso a gente sabe que é muito perigoso, né. Então a gente vive num momento de um anti-intelectualismo, né, de uma negação da academia, da educação, da universidade, que é muito perigosa, né, porque parece que é legal, né, você ser tosco, você não saber de nada, né, você escuta as maiores figuras representativas do país e você vê que, enfim, que algumas têm uma ignorância impressionante, né? Então, qual é a imagem que isso passa para os jovens? Tá tudo bem se você não saber das coisas, tá tudo bem se você pensar que a universidade é um lixo, porque só tem comunista. Não é possível isso, né? A gente tem que levar esse prazer pela educação às pessoas e tem que levar a ideia de que quanto maior o conhecimento, sempre é muito melhor, né? Então, acho que lutar contra esse movimento de guerra contra a educação, contra a universidade, contra os professores, é uma coisa muito importante, né? Porque senão a gente cai nisso, numa brutalização permanente, né? Nessa ideia de que pode falar tudo é possível, e de que o conhecimento não é importante para construir uma vida pública e social, né? A gente sabe que o conhecimento, ele é absolutamente fundamental para as políticas públicas, por exemplo, né? Então, a gente se encontra em ocasiões tão surreais, né, como o ministro de Meio Ambiente negando, por exemplo, os dados, né, sobre desmatamento no Amazonas, sobre queimadas, falando que, enfim, que os dados técnicos e os dados universitários de pesquisa não seria nada, não valeria nada, né. A gente não pode cair nessa armadilha, né, de negar o conhecimento, de negar a ciência, né, de negar a produção intelectual, né, porque um país que nega a sua produção intelectual, a sua ciência, que nega o pensamento, cai no obscurantismo, né, cai no, enfim, num primitivismo mais absoluto. A gente precisa de tudo isso, né. Uma outra coisa que eu vejo também com bastante preocupação, e vocês veem que são elementos que vão se vinculando uns com os outros, né, é uma coisa que a gente vê sendo construída, sobretudo na Operação Lava Jato, que é uma grande judicialização da política. O que eu quero dizer com isso? Obviamente que a Operação Lava Jato foi importantíssima, né, para desvelar os escândalos de corrupção no país. Obviamente que a luta contra a corrupção tem que ser uma das principais motivações, né, da política. Obviamente que tem que ser uma das grandes lutas, né, da vida pública.
Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque chega um ponto, algumas vezes, que essas grandes operações contra a corrupção, por exemplo, eu estou falando aqui da Lava Jato, mas a gente pode pensar em outras operações no mundo todo, elas têm um efeito, às vezes, contrário, né? Elas têm um efeito negativo, né? Porque elas, primeiro, têm uma coisa muito polêmica, as grandes operações, que é a espetacularidade delas, né? A grande teatralidade, como elas utilizam a imprensa e a opinião pública para fazer justiça, né? A gente sabe que quando a justiça se utiliza da opinião pública, isso é muito problemático, né? Porque a gente pode ter muito mais linchamento do que justiça, né? Então, você vê que são grandes operações que aparecem vazamentos na imprensa, delações na imprensa, muito pouco cuidado, né, com as provas, como se cuida, né, os possíveis condenados, os investigados. E isso faz com que se passe uma ideia para a população de que a política toda é uma atividade corrupta e de que o devido processo penal é uma coisa, enfim, que não é tão importante, né. A ideia que eu fiz várias entrevistas, né, com apoiadores da Lava Jato, e era muito interessante, porque hoje eles falavam assim, várias entrevistas ao longo dos anos, né, e eles falavam assim, o juiz Sérgio Moro, ele tem que limpar o Brasil, ele tem que passar o Brasil a limpo, ele tem uma tarefa de limpar o Brasil, uma linguagem meio messiânica, né, tem a tarefa de limpar o Brasil. E o que é isso de limpar o Brasil? Nenhum juiz tem nenhuma tarefa de limpar nada, né, limpar é uma linguagem até higienista é meio fascistoide também, né? Não, a gente não tem que limpar nada, né? A gente tem que condenar em base a provas, né? Então, eu me lembro que eu ficava bem chocada nas entrevistas com esses apoiadores da Lava Jato, porque eu quase nunca escutava a palavra justiça, fazer justiça, né? Era sempre passar o Brasil a limpo, limpar o Brasil, etc., né? E não se trata disso, trata-se de fazer justiça em base a provas, né? E em muitas ocasiões eu perguntava, mas e esses processos mais polêmicos da Lava Jato, nessa coisa da condução coercitiva, delação premiada, que em vários países não, enfim, não funciona dessa forma, né? E lembro que as pessoas falavam assim, mas o político corrupto, né? O corrupto é o inimigo. E o inimigo tem que ser aniquilado, um câncer, né? A gente tem que exterminar o câncer, né? E para isso vale tudo, né? Olhem que perigoso que isso. Como que vale tudo para isso? Não vale tudo, né? Obviamente que a corrupção é algo que tem que ser combatido, mas a gente não pode ter essa retórica, né, de que vale tudo para lutar contra a corrupção, de que vale tudo para lutar contra os políticos corruptos, porque a gente cai num outro exagero, né, um outro problema, que é justamente que a gente não tem Estado de Direito, né, que a gente deixa o Estado de Direito pelo chão, e que a gente acaba criminalizando a atividade política. Então, tudo político, pelo fato de ser político, já é suspeito, inicialmente, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa judicialização da política e essa intervenção contínua do judiciário na política. Claro, o que acontece? Como a política está tão desacreditada como atividade, né, dessa desconfiança tão grande na política, o Poder Judiciário intervém continuamente. Então, a gente sabe que nós temos uma judicialização enorme do legislativo, por exemplo, né, das normas, né, que emanam do legislativo, muitas são judicializadas. O STF tem um trabalho, enfim, que extrapola muito o que seria a sua dimensão original, né. E a gente cai, então, numa hiperjudicialização e a atividade política fica, muitas vezes, em mãos de uma atividade do judiciário. De um judiciário, que a gente sabe também muito bem, muitas vezes é também politizado, um judiciário, alguns magistrados que às vezes têm também seus interesses político-partidários, e isso, obviamente, é uma coisa muito negativa, né? Então, eu acho que nós temos que ter uma noção de verdade de que a justiça é uma atividade que tem que ser gerida de forma cautelosa, neutra e isenta, e que quando a justiça transforma-se numa atividade espetacular, muito moralista, muito messiânica, né? O que eu falava antes para você, o Moro tem uma tarefa de limpar o Brasil, é um enviado, que as pessoas falavam para mim nas entrevistas, né? Quando a justiça acaba intervindo muito na política, isso é realmente uma coisa complicada, né? A gente não tem a separação de poderes à toa, né? Nós sabemos que a separação de poderes é algo absolutamente fundamental para equilibrar, né, os regimes democráticos. Que mais? E aí tem outras coisas que eu fui, ao longo das minhas pesquisas dos últimos anos, eu fui enxergando também como desafios democráticos, né? Tem um
com o qual eu estou muito preocupada, que é o que eu denomino uma grande moralização da política ou uma grande cristianização da política. Vamos ver se eu me faço entender com isso. Seria o seguinte, a gente está assistindo no Brasil cada vez mais a um poder político das igrejas fundamentalmente pentecostais e neopentecostais que vem crescendo de uma forma com um ritmo muito rápido, né? Obviamente que nada contra de que cada pessoa professe, né, a sua fé em liberdade e com a segurança que o Estado deve dar, né? Nós devemos proteger todo tipo de fé e de manifestação religiosa. Mas uma coisa que me preocupa, eu acabei de falar agora, né, como me preocupa a intervenção excessiva do Poder Judiciário na política. Uma outra coisa que me preocupa também muito é a intervenção excessiva das igrejas na política, porque eu acho que nunca custa esquecer, nós estamos, Brasil, um país laico, né, para começar, o laicismo deve ser respeitado, né. E o que eu vejo, por exemplo, o que eu estou vendo nas minhas diferentes entrevistas ao longo desses anos, como assim, o poder político de algumas igrejas evangélicas, fundamentalmente pentecostais e neopentecostais, é um poder enorme. E qual é o problema disso? Que você sabe muito bem o tipo de bancada, né, que nós temos em Brasília, né, muitas vezes uma bancada religiosa que ela é fundamentalista, que ela é retrógrada, né? Mas, enfim, tudo bem, a gente poderia até ter uma bancada, de fato, conservadora, de direita, religiosa, etc., né? Mas qual é o problema disso? Que quando você leva a religião dentro das estruturas representativas do Estado, você muitas vezes não consegue ter um debate em termos de políticas públicas, em termos científicos, em termos estatísticos, em termos, de fato, de linguagem política, né? Porque aí você tem as bancadas religiosas com a sua linguagem religiosa e elas confrontam, né, os seus dados, por exemplo, com questões de fundamentalismo religioso, né, de interpretação religiosa, interpretação bíblica, né? E isso não deveria ser válido num debate democrático, né? Porque a gente tem que partir de uma linguagem que seja uma linguagem que inclua todo mundo, né? Uma linguagem cristã religiosa não inclui todo mundo. Nós temos que ter uma linguagem que seja uma linguagem política, científica, de políticas públicas, né? Então, essa é uma coisa que me preocupa muito, essa ideia de você moralizar excessivamente a política e você ter um viés religioso, né, que perpassa as políticas públicas, né? Então, a gente vê, por exemplo, algumas questões muito duras, né, como essa questão da ideologia de gênero, né, de que as meninas, os meninos na escola não deveriam estudar questões de gênero, de sexualidade, quando a gente tem um país onde a gravidez na adolescência bate recordes, né, do mundo todo, né? Quando a gente sabe que a gravidez indesejada bate recordes, né? Quando a gente sabe que nós temos um comportamento sexual entre adolescentes no Brasil que é de risco, né? Que é um comportamento sexual, muitas vezes, muito imaduro, né? Então, se a gente se deixar guiar por essa moralização da política, né, por essa religiosidade extrema na política, a gente vai estar bloqueando pautas de políticas públicas que são importantíssimas, né, e a gente não consegue fazer, de fato, um debate, né, com esses segmentos religiosos fundamentalistas, porque a religião não é a linguagem da política, né. A religião, ela deve ser sempre tolerada, respeitada, protegida, mas não é a linguagem da política. Então, essa é uma coisa que me preocupa bastante, sobretudo porque eu consigo ver, e vocês obviamente que veem isso também, como que essa intervenção política de algumas igrejas, ela é tão importante nos segmentos mais populares. Então, por exemplo, durante a campanha, né, de 2018, eu fiz pesquisa em algumas regiões do país, com segmentos mais populares da população, algumas favelas, periferias, etc., e eu consegui ver exatamente isso, qual que era a influência enorme dos pastores, né, por exemplo, de alguns pastores, nas pessoas mais empobrecidas, né, mas uma influência que algumas vezes tinha, de fato, algumas características muito negativas, né, então, por exemplo, uma coisa que era muito chamativa era que muitas mulheres evangélicas mais pobres que eu entrevistava, da Igreja Universal, da Assembleia de Deus, etc., elas acreditavam firmemente na ideia do kit gay, por exemplo, na ideia de que os professores queríamos sexualizar as crianças, essa obsessão, né, pela ideia do sexo, da sexualização, que os professores da rede pública queriam fazer com que as crianças se tornassem homossexuais, esse tipo de coisas. Por quê? Porque eram coisas que tinham ouvido do pastor na igreja,
E essas mulheres sentiam medo, de fato, né? Medo pelo futuro dos filhos, medo pelo futuro da família, e sentiam-se muito vulneráveis, né? Então, um pouco isso é o que me refiro, né? Como que a gente tem que ter a responsabilidade de entender que num Estado laico não pode ter essa interferência tão grande e, enfim, chamar um pouco também a responsabilidade, né, das próprias igrejas e um pouco o afastamento, né, da esfera das políticas públicas, da esfera do Estado, da esfera da religião. Uma outra coisa também que eu vi muito nas pesquisas, que também me parece uma coisa com a qual a gente tem que lidar, que também não é trivial, é uma militarização da política também. O que eu quero dizer com isso? Diante de um país que é tão violento, né, quase 65 mil homicídios por ano, né, uma coisa absolutamente brutal, né, o que a gente observa é uma ideia crescente, né, cada vez maior, de que esses dados, essa violência sistêmica estrutural no Brasil, só serão resolvidas com políticas públicas mais duras, com um viés militarizado, né? E o que significa isso? Bom, e primeiro a gente sabe que nós temos a presença militar no governo Bolsonaro, é a maior da história brasileira. Você sabe muito bem que o número de ministros militares no governo é maior, inclusive, que a ditadura militar, né? A gente tem mais ministros militares agora no governo do que a gente tinha na ditadura militar. Né? Mas não só isso, a mim me preocupa, o que mais me preocupa é essa ideia de trazer os valores militares como se fossem os valores militares que iria, digamos, salvar o Brasil. Então, eu já escutei muitas entrevistas a ideia de que nós temos que aplicar a hierarquia, a disciplina, a mão dura, né? O militarismo na sociedade, nas relações sociais, na política, porque só isso nos pode, digamos, pode melhorar o Brasil. Né? Então, vejam que nós temos vários vetores atuando em paralelo. Por um lado, as pessoas pensam, a política é uma atividade corrupta, é um caos, é uma bagunça. Se a política ainda ela é progressista, é de esquerda, comunista, muito mais ainda, né? Porque então, obviamente que as pessoas denominadas de esquerda ou progressistas seríamos muito piores ainda, né? Seríamos símbolo do caos, né? Da desordem. E aí, qual é um pouco a mensagem das pessoas? Bom, então, para acabar com esse caos e essa desordem, vamos impor uma lógica do militarismo, quer dizer, do autoritarismo. Lembra o que a gente tinha visto antes, né? Só 30% dos brasileiros acreditam na democracia, né? No momento de crise econômica ou política. Então, a ideia é um pouco isso, os valores militaristas, essa ideia da mão dura, né? Do autoritarismo, do inimigo, etc., são positivos para combater momentos de crise político e econômica. E isso é muito perigoso, porque no final das contas, o que está sendo colocado, né, no discurso é que a própria democracia, a própria política são inimigos a serem combatidos. O que você escuta das pessoas é um pouco isso. O problema do Brasil é que a política é corrupta. O problema do Brasil são os políticos. E isso é realmente perigoso, porque a política se coloca como uma atividade a ser combatida por meio de isso, da cristianização da vida, da militarização da vida, do personalismo, do individualismo, da meritocracia. Acho que está me escrevendo aqui. Ok, para um momento. Acho que voltamos já. Você está me escutando agora? Posso retomar aí? Ok, tá, perfeito. Bom, e acho que o último aspecto que eu queria falar com vocês é justamente a questão da tecnologia, né? Uma das coisas, eu acho que talvez vocês que são pré-candidatos, né, já tiveram trajetória na política, uma das questões mais desafiadoras, né, também no momento atual, é como que a gente lida com as redes sociais, né? E uma coisa muito preocupante, que preocupa no mundo como um todo, né? Estava vendo uma matéria agora, né, antes de entrar na aula, que dizia que nas próximas eleições a gente vai ter o principal desafio, vai ser um outro modo novo de fake news,
que são fake news muito mais elaboradas, que conseguem, de fato, manipular totalmente, né, a postura do candidato, a voz do candidato, o conteúdo, né, da fala do candidato, tão sofisticadas que a gente não vai ter, de fato, como distinguir, né, se é verdadeiro, se é falso, só se a gente tiver, de fato, formação política, né? Então, a gente volta, de novo, à importância da formação política, a importância da formação cidadã para a gente se deparar com esses desafios, né, que vem daqui para frente. Mas a questão das redes sociais, né, o que nós vimos nessas últimas campanhas com as redes sociais, né? Primeiro que, não sei se talvez por um pouco de ingenuidade, né, dos grupos progressistas, dos grupos democráticos, as redes sociais foram muito colonizadas, né, muito conquistadas pelos grupos mais à direita, grupos de ódio, né. Então, a gente vê que, qual que é o problema das redes sociais? Na verdade, temos dois problemas, né? O primeiro é que as redes sociais, não temos que esquecer isso, e vamos pensar, por exemplo, no Facebook e no WhatsApp, né, que são as duas plataformas mais utilizadas pela população brasileira para falar de política. São duas plataformas que são plataformas privadas, né? São plataformas empresariais, né? E a gente não tem que esquecer que elas agem e se comportam como plataformas privadas e empresariais procurando lucro, né? Aumento do lucro, né? Ao lado disso, que nós vemos é que, quando a gente falava do descrédito da política, a imprensa, a grande imprensa, também passa por um momento de desprestígio e desconfiança, né? Agora, qual é o problema? Nós sabemos muito bem que a democracia, ela se constrói com acesso à informação democrático também. Então, se uma imprensa minimamente forte, livre, é muito difícil a gente ter um regime democrático verdadeiro, né? O acesso à informação, o acesso a uma informação plural, heterogênea, é importantíssimo para o fortalecimento de um regime democrático e para a formação cidadã. Então, o que nós vemos? Nos indicadores de acesso à informação, o que a gente vê no Brasil é que cada vez mais pessoas se informam pelas redes sociais e cada vez eles vão deixando de se informar pela imprensa tradicional, né? Por quê? E isso aparecia muito também nas minhas entrevistas, porque as pessoas consideravam que a imprensa tradicional, ela é mentirosa, ela é manipuladora, ela é muito influenciada pela política, etc. E, ao contrário, muitas pessoas entendem que a internet é um espaço de mais liberdade, de maior interação, onde as pessoas conseguem falar o que querem realmente, né? Mas nós sabemos muito bem que não é exatamente isso. A internet não é um espaço de total liberdade. É um espaço, como eu disse, empresarial, né? Então, o grande primeiro problema é esse, né? O segundo grande problema é que as redes sociais, elas funcionam com essa ideia sempre da bolha, né, dos filtros, né? Então, por exemplo, pegue no Facebook, né? O Facebook, eu acho que é um exemplo bem importante para isso. Como que funcionam os algoritmos do Facebook, né? A informação que eu recebo no Facebook não é todo tipo de informação. É só aquela informação que o Facebook já sabe que é a informação que eu vou consumir. Quando a gente fala de política, é aquela informação que é compatível com a minha ideologia, né? Então, só aparecem aqueles amigos que, de fato, têm informações muito similares à minha, né? Por quê? Porque as redes sociais utilizam a informação e a política como se fosse uma mercadoria, né? Então, oferecem a você aquela informação que você vai consumir. Eu que sou da esquerda, qual é a informação que eu vou consumir? O Facebook pensa aquela informação que é compatível com a sua ideologia. Então, eu não sou apresentada a outro tipo de visões do mundo. A gente fez com alguns colegas, alguns mapas políticos no Facebook, e era uma coisa muito assustadora, como você ter uma bolha progressista de esquerda e uma outra bolha de direita conservadora, e você não tem nenhuma comunicação entre as duas bolhas, quer dizer, não passa informação de uma bolha para a outra. Então, as pessoas da bolha progressista de esquerda só veem o mundo delas, né? As pessoas da direita conservadoras só enxergam também o mundo delas, quer dizer, não passa nenhuma informação entre as duas, e a gente tem sempre o que a gente fala de uma confirmação cognitiva. O que seria isso? Uma confirmação contínua, completa, da minha forma de ver o mundo. Então, se eu penso, por exemplo, que o comunismo é um perigo, que o Brasil pode ser transformado na Venezuela, na Bolívia, se na minha rede o tempo todo passa esse tipo de informação, o que eu faço é que reforço essa ideia. E eu nunca vou me questionar e perguntar até que ponto essa ideia é falsa ou não é falsa, né? Então, o efeito dessas bolhas nas redes sociais, é justamente que a gente corta o debate, bloqueia o debate,
e a gente tem sempre uma confirmação contínua do que a gente pensa. E isso nós temos que também é muito perigoso, porque, como eu falava antes, a democracia, ela é o contraste de ideias, né? A democracia é justamente a possibilidade de que eu me depare com a ideia do outro, de que eu dialogue com diferentes ideologias e, por que não, mudar de opinião em algum momento, né? Mas o importante no regime democrático é que a gente se confronta com ideias e opiniões diferentes. E isso nas redes sociais é muito difícil, vocês sabem muito bem. Nós não temos essa possibilidade de quebrar, né, as bolhas informativas, é muito complicado. Agora, pense no WhatsApp, por exemplo. A gente viu que o WhatsApp foi fundamental para a campanha de 2018. Como funciona o WhatsApp? O WhatsApp é ainda pior, né? Porque como que as pessoas se informam pelo WhatsApp politicamente? Normalmente pelos grupos do WhatsApp. O que é um grupo de WhatsApp? Um grupo de WhatsApp é um grupo de confiança, é um grupo de pessoas da família, de amigos, do trabalho. Normalmente esse grupo de confiança só tem pessoas que têm um pensamento muito parecido ao meu também. Então, o que eu faço? Eu não tenho no meu grupo de WhatsApp pessoas que pensam muito diferente de mim, pessoas que têm ideologias muito diferentes. Quando existe isso, normalmente as pessoas bloqueiam, né? Uma expulsa a outra e pronto, né? Então, o que acontece no grupo de WhatsApp também é uma homogeneidade de pensamento muito grande, né? É muito essa ideia de que, bom, são pessoas próximas a mim, portanto, eu não faço o exercício, né, de me confrontar com opiniões com pessoas diferentes, né? Então, a gente acaba vendo que um reforço das fake news o tempo todo, porque, claro, a fake news aparece no grupo de WhatsApp, que é o grupo da minha família. Eu acredito, confio nesse grupo. Por que eu vou pensar que uma fake news, se meu tio, meu amigo, meu colega de trabalho me diz que não é, que uma informação verdadeira e ainda é uma fake news que vem para confirmar minha opinião do mundo. Então, bem-vinda essa fake news, né? Então, a gente viu um reforço das fake news o tempo todo, por essa lógica, né? E eu diria assim, um desaprender da democracia. A gente vai desaprendendo a dialogar e a debater com o outro. Eu me lembro muito engraçado uma vez, uma entrevista que eu estava fazendo com uma senhora, que ela tinha votado em Bolsonaro, porque ela tinha muito medo, né, dessa coisa do kit gay, da sexualização das crianças, de que o filho dela ia se transformar em homossexual se o PT ganhasse, né? Enfim, uma senhora com conhecimento político muito, muito pequeno, né? E aí eu falei para ela, depois da entrevista, lembro que eu falei, mas a senhora sabe que essa coisa do kit gay não é verdade, é uma fake news, né? E ela me disse uma frase que foi genial, ela me disse assim, e por que eu deveria acreditar em você? Só porque você é professora? O kit gay apareceu no meu grupo, nos grupos do meu WhatsApp, e eu acredito nos meus grupos de WhatsApp, né? Então, veja o sentido disso, que se ela não acreditava em mim, quem que eu sou para ela? Uma professora de universidade pública, eu estou sendo atacada o tempo todo, né? Então eu represento para ela um vilão, um inimigo, e em quem que ela confia? Ela confia nas pessoas que estão mais próximas, né? Na sua família, nos colegas, no caso dela era ela da Assembleia de Deus, no grupo religioso, e nesses grupos de confiança tinha aparecido, né, a questão do kit gay o tempo todo, portanto ela acreditava. Então aí que está a questão do reforço, né, a ideia de que as redes sociais muitas vezes reforçam a nossa ignorância política e a nossa capacidade antidemocrática, eu diria, né? Junto com isso, o que a gente vê nas redes sociais é um aumento do discurso de ódio muito grande, né? Por quê? Porque as redes sociais funcionam, primeiro, como plataformas semi-anônimas, né? Tudo bem, eu sei quem que você é numa rede social, ou não, você pode se esconder muito bem numa rede social, mas você não se expõe diretamente ao outro, né? Então, pode ser muito bem que você não tenha coragem, né, de falar para o outro um insulto racista ou xenófobo, né? Olho no olho, mas você pode falar perfeitamente isso nas redes sociais, né? Eu já recebi, assim, milhares de mensagens misóginos, xenofóbicos, né? De pessoas que provavelmente, olho no olho, não teriam a coragem, mas nas redes sociais têm essa coragem, né? Então, o ódio se esconde muito bem nas redes sociais, né? E depois tem esse efeito também, né? Nas redes sociais parece que só a sua opinião é importante e o resto do mundo é importante se concorda com você, né? Então, nós temos aí um desafio muito grande. A política já não pode ser feita sem contar com as redes sociais. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, né? A política tem que ser feita olho no olho, na rua, no bairro, na escola, mas também nas redes sociais. E aí como que a gente, de alguma forma, descontamina as redes sociais desse discurso de ódio, né? Utiliza as redes sociais
para serem, de fato, plataformas democráticas, né? Eu acho que esse é um desafio bem importante, porque é óbvio que as candidaturas, a partir de agora, não podem ser feitas só prestando atenção ao mundo offline, né? Também no mundo online. Bem, eu acho que eu vou, mas eu fiz um pouco um apanhado, né, dos desafios, e eu acho que eu queria acabar aqui um pouco para a gente ter tempo do debate, resumindo o mais importante, o mais preocupante, um pouco essa ideia de o afastamento da política para a população. Então, acho que o grande desafio para as pré-candidaturas, para as candidaturas, é um pouco essa ideia de... Um momento que eu acho que estou recebendo uma outra mensagem aqui, vamos ver. Ok. É um pouco o grande desafio, eu acho, essa ideia de ir... de levar a política para o cotidiano, de novo, das pessoas, né? Porque veja bem o que a gente consegue ver. Quem que está no cotidiano das pessoas? Está o grupo do WhatsApp, por exemplo, né? Está a igreja, muitas vezes está no cotidiano das pessoas, né? E o que as pessoas enxergam? Que a gente, né, os políticos, as candidatas, que serão vocês, né, os professores, etc., a gente não está nesse cotidiano, nesse dia a dia, né? Então, eu acho que essa ideia de a gente reconstruir a política, levar a política para o cotidiano, escutar as pessoas, entender de fato as pessoas, é absolutamente fundamental, né? E eu estou recebendo aqui algumas perguntas, deixa eu ver. Eu acabei de receber aqui uma pergunta. Você acha que a estratégia de desconstrução dos partidos políticos intensificada nos anos 2012 e 2013 foi construída pensando no período eleitoral de 2018? Ou seja, se essa estratégia de desconstrução dos partidos foi pensando já na eleição presidencial de 2018, né? Olha, o que a gente vê, pelo menos nas pesquisas, né? Eu não sei se, vejamos, eu não sei se foi feita exatamente pensando especificamente num candidato específico em 2018, mas o que a gente vê é que é verdade que em 2013 já tinha um germe de destruição política que talvez, enfim, talvez saiu um pouco do controle, né, dos próprios agentes políticos, mas me parece que o que a gente viu é que tem uma certa lógica de desconstrução, né, essa ideia de que, primeiro foi uma ideia muito grande de desconstrução do PT, vocês sabem muito bem a lógica, o impeachment, né, essa ideia de antipetista muito forte, e me parece que isso saiu um pouco do controle, né, de grupos como o PCdoB, por exemplo, que o PCdoB apoia o impeachment, e depois eu sempre digo que a maior vítima do impeachment não foi o PT, foi o PCdoB, né? O PCdoB ficou destruído da política nacional, né? Então acho que isso aí para os tucanos saiu realmente do controle, né? O que me parece, acho que talvez alguns setores, sim que é verdade, que apoiam essa lógica antipartidarista, mas me parece que as forças políticas por si embarcaram numa questão muito perigosa, né? Como foi essa de fato, apoiar o impeachment, apoiar processos que são muito traumáticos, né, para uma população, sem ter realmente conhecimento de como isso iria acabar depois, né? Então, eu me lembro de ter avisado em 2015, de ter falado com muitas pessoas e dizer, gente, cuidado com tudo isso, porque não é só o antipetismo que está aí, há uma lógica antipartidária, antipolítica, e lembro muito bem que poucas pessoas escutaram o que a gente tinha para falar, né? Então, eu acho que isso talvez saiu muito do controle, né? E, infelizmente, a gente pagou muito caro por isso, né? Aqui tem outra que diz, como desconstruir essa visão pejorativa que a população tem dos partidos políticos e da própria política? Eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente desconstruir isso é o que eu falava de levar a política para o cotidiano das pessoas. O que aparece nas entrevistas é sempre essa ideia de que a política é uma coisa muito longe, muito abstrata, que as pessoas não entendem muito bem. Então, eu acho que essa ideia da proximidade é uma coisa muito importante, né? E isso é perfeito para as eleições desse ano, são eleições municipais, e o município é justamente o local que dá essa proximidade para a política, né? Então, eu acho que essa ideia, por exemplo, de que a pessoa entenda, né, que a política é uma coisa do bairro, da escola, do posto de saúde, do cotidiano, da família dela, né, do lugar onde ela mora, né? Eu acho que essa ideia de levar a política para o próximo, para a proximidade, é absolutamente importante, né? Eu me lembro, por exemplo, na anterior campanha eleitoral da Grã-Bretanha, eu tinha uma amiga, né? Tenho uma amiga que mora em Londres, e o Corbyn, né, o candidato do Partido Trabalhista inglês,
tinha uma coisa muito interessante que era o seguinte, os filiados do partido e os simpatizantes, os domingos, né, eles se dividiam na cidade de Londres, né, por territórios, por bairros, e aos domingos eles iam tomar café com algum vizinho do bairro, né, então eles tocavam na porta da pessoa e perguntavam, né, bom, eu sou filiado ao Partido Trabalhista, sou simpatizante, eu queria só tomar um café com o senhor, com a senhora, para debater sobre política, né. Eu achei isso uma sacada super interessante, essa ideia de você sentar com a pessoa, conversar, escutar, olhar olho no olho, e, de alguma forma, humanizar a política. Não? O que acontece é que a política é uma atividade muito desumanizada aos olhos das pessoas. Né? As pessoas pensam, de fato, que o político profissional é uma pessoa que está muito distante, que só busca privilégio. Então, a ideia de você se aproximar fisicamente também às pessoas, eu acho uma coisa muito poderosa, né? Essa ideia de você olhar no olho, sentar e fazer uma coisa que as pessoas estão querendo, que é escutar, serem escutadas, né? Escutar, né? Aquele que está na frente, né? Deixa eu ver. E outra coisa que também acho muito importante é que tudo isso seria assim, para fora do partido. Mas a gente tem um desafio para dentro dos partidos, que é renovar os partidos políticos, oxigenar os partidos políticos para serem, de fato, muito melhores representantes da sociedade. A gente, como mulheres, sabe muito bem, né? Como que a gente sofre misoginia dentro dos partidos, como que os partidos políticos ainda são estruturas patriarcais de poder. Então, acho que são esses dois grandes desafios, né? Levar a política para perto das pessoas, fora do partido, e revigorar, revitalizar os partidos, fazer com que os partidos sejam muito mais inclusivos, muito mais democráticos, muito mais representativos, e que as pessoas sentem-se, de fato, enfim, com uma conexão, e que o partido seja, de fato, enfim, uma estrutura que represente a população, né? Aqui tem outra que diz, sabemos que o neoliberalismo é prejudicial à política social. Como diminuir essa inserção neoliberalista na sociedade? Como diminuir a inserção neoliberalista na sociedade? Bem complicado isso, né? Porque a gente está lutando contra uma força que é muito maior do que todos nós, né? É brutal, né? Mas uma coisa, nós temos uma coisa que é a seguinte, o neoliberalismo, ele não é só uma forma de produção, de consumo econômica. Nós falamos que o neoliberalismo é uma lógica, né? Ou seja, quer dizer, uma forma de ver o mundo, de entender o mundo, né? E por isso que é tão complicado lutar contra essa lógica neoliberal, porque essa lógica neoliberal é como se fosse um conjunto de ferramentas para entender o mundo. Então, essa ideia da meritocracia, do individualismo, né? Você tem uma série de ferramentas políticas, sociais, éticas para entender o mundo, e é realmente muito difícil lutar contra isso, né? Porque é um grande aparelho, né, de marketing ideológico, né? Mas o que eu acho? Né? Eu acho que há algumas coisas fundamentais, como, por exemplo, a gente tem que defender o papel do Estado, isso é fundamental. Então, quando nós vemos, por exemplo, né, os ministros falando em que nós temos que privatizar, que a educação pública é um lixo, né, como o ministro da Educação fala, a saúde pública, né, essas tentativas de destruir o SUS, por exemplo, eu acho que a gente tem que reagir ante tudo isso, né? Quer dizer, os serviços públicos de qualidade são absolutamente fundamentais para muita gente, né? Ter uma estrutura pública de qualidade básica é fundamental. E uma coisa que a gente vê nas entrevistas, inclusive com pessoas mais à direita, mais conservadoras, é que há de fato uma defesa dos serviços públicos de qualidade gratuitos entre a população. Né? Isso a gente vê quando fala com as pessoas, sobretudo com as pessoas mais empobrecidas, né? As pessoas, de fato, precisam, querem fazer essa defesa. Então, acho que a gente, às vezes, comete o erro de não fazer uma defesa maior ainda do Estado, dos serviços públicos gratuitos de qualidade, né? E de não fazer um ataque muito maior a essa lógica meritocrática, né? É absolutamente brutal, por exemplo, que num país como o Brasil, onde 40% das pessoas, outro dia eu vi o índice do IBGE, né? 40% das pessoas trabalham nos trabalhos informais, a gente fala em lógica meritocrática, num país como o Brasil, com uma estrutura tão racista, que a gente fala em lógica meritocrática. Então, me parece que nós temos que fazer um combate, sabe, muito mais forte a esse tipo de propostas neoliberais que são absurdas para um país como o Brasil, né? Enfim, não deixar barato, né, quando algum ministro faz esses absurdos, ou quando no cotidiano, né, na rua, no bar, em qualquer lugar, aí as pessoas falem isso, acho que a gente tem que combater tudo isso, porque, veja bem,
a política, ela é feita de narrativas, de discursos, né? O discurso neoliberal é muito forte, muito poderoso. E a gente tem que construir um contradiscurso, um contra-argumento, uma contranarrativa a tudo isso. Nós temos que ter essa contranarrativa. Então, o neoliberalismo tem essa ideia, essa narrativa muito forte da meritocracia. Nós temos que ter muito bem construída a narrativa da igualdade, da importância do Estado, da importância das políticas públicas e levar essa nossa narrativa a qualquer lugar. Como está hoje a aceitação de mulheres negras na política, mesmo essas mulheres sendo letradas? Bom, o que a gente vê nas pesquisas é que essa aceitação ainda é baixíssima, né? A gente sabe que nós temos um índice, que é o índice de participação feminina na política, que é o índice mundial, e nós sabemos que o Brasil tá nos piores números do ranking, do índice mundial, né? Por trás de alguns países muçulmanos que são tidos como os piores países para ser mulher na política, né? Quer dizer, a inserção feminina na política no Brasil ainda é extremamente precária comparado com a grande maioria dos países do planeta, né? É uma coisa realmente assustadora. Se a gente combinar isso ainda com o racismo, né, que para mim é o gravíssimo problema da estrutura social brasileira, mulheres negras, infelizmente, ainda sofrem total dessa violência, né, dessa invisibilidade, né. Por isso que eu falava antes que é muito importante a gente fazer uma renovação dentro dos próprios partidos políticos, que você sabe muito bem como que uma mulher candidata, como que um negro candidato, como ainda uma mulher negra candidata, tem dificuldades enormes, primeiro para ser tida como candidata dentro do partido, depois para ser eleita, né? A gente tem aí questões de fundo eleitoral, etc., né? Então, isso me parece que é importante, fazer uma revolução intrapartidária, né? Porque a gente fala muito como que a representatividade lá é importante. Num país como o Brasil, acontece que os representantes políticos, sua maioria são homens brancos e homens brancos ricos, né? Então, quem que representa isso, né? Um congresso cuja maioria são homens brancos ricos, né? Isso é uma infrarrepresentatividade total. Então, eu acho que é importante, me parece que é muito importante falar dentro dos partidos políticos sobre racismo, sobre misoginia, falar sobre essas questões, pressionar os líderes políticos para isso e falar não só entre nós mulheres, falar para fora, falar para os líderes que são homens, para os líderes que são homens brancos e pressionar esses líderes homens brancos a mudar alguma coisa. Acho que nós somos já muitas, temos força suficiente para fazer isso, né? E é uma coisa que eu sempre digo para as minhas alunas, por exemplo, eu tenho muitas alunas mulheres, muitas alunas já mulheres negras na política de cotas na universidade, né? Eu sempre digo para elas também, a gente tem que pressionar, porque quem tem os privilégios, no caso a branquitude, né, os homens brancos muito mais, eles não vão soltar os privilégios, nós temos que puxar eles pelo cabelo e temos que fazer eles soltar os privilégios, e isso é só com pressão, com muita luta, né? Eles, assim, de forma espontânea, nunca vão soltar os privilégios, né? Então, a gente tem que se impor politicamente, e isso obviamente, vai trazer conflito, né? Mas o conflito é fundamental para nós, né? Ninguém deu nenhum direito para uma mulher sem conflito, né? Igual também, né? Alguém pergunta aqui, acho que é a mesma pergunta, como está a aceitação das mulheres frente a uma administração nas eleições como candidatas ao cargo eleitoral hoje, exatamente igual, acho que é a mesma ideia, né? Uma coisa que a gente vê, olha que coisa curiosa, uma coisa que a gente vê quando fazemos entrevistas, eu fiz muita entrevista com mulheres de um espectro político muito amplo, né? E nas mulheres mais de centro, conservadoras, sobretudo, há uma ideia digamos assim, elas não têm uma preferência por mulheres candidatas. Então, a gente sempre pensaria, bom, as mulheres deveriam ter um certo sentido da importância de votar em mulheres, né? Mas a gente não vê isso nas pesquisas. A gente vê que essa questão de gênero não aparece com tanta importância quando você fala com muitas mulheres que não participam da esfera pública, da esfera política. E há uma coisa, eu acho que é importante falar isso, né? Nós falamos que a gente passa por um momento da política do inimigo, né? O adversário político, o inimigo. Com a questão da mulher, acontece muito a mesma coisa. A gente passa por um momento onde o feminismo é tido como um inimigo, né? O feminismo é visto como se fosse um perigo, né? Então, o antifeminismo é muito forte. E o que a gente vem fazendo as pesquisas, entrevistas com
mulheres de fora de cargos, mulheres anônimas, né, mulheres de fora dos cargos públicos, é que muitas mulheres estão assumindo esse discurso de que o feminismo é uma coisa muito radical, que o feminismo é uma coisa innecessária, que as mulheres não deveriam estar sempre falando dos mesmos temas, que não é necessário votar em mulher, etc., né? E isso é uma coisa muito preocupante, né? Porque muito essa ideia também, quando eu falo com muitas mulheres, elas sentem o peso do machismo, mas elas falam assim, mas o feminismo não é uma saída, o que a gente tem que fazer é trabalhar muito, educar bem nossas filhas, e basicamente isso. Então, percebem a lógica? A lógica é sempre a lógica do individualismo, a educação na família, a educação em valores, a moral, etc. Mas a luta não é coletiva, não é pública, não é política, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é um outro desafio também. Além da gente lutar enfim, pelo feminismo dentro dos partidos políticos, né? Porque os partidos políticos sejam mais representativos para a mulher, nós temos que entender como levar essa nossa mensagem com mulheres para o mundo, né, para fora, né, porque a luta feminina está sendo muito perseguida por muitos setores ideológicos que dizem que nós como mulheres não deveríamos estar sempre preocupadas, né, na representatividade. Então, como que a gente fala com isso para outras mulheres que são vítimas, né, do próprio patriarcado, do próprio machismo, mas que acreditam que o feminismo é um instrumento radical, é um instrumento violento, é um instrumento agressivo. Eu acho que no final das contas a ideia de falar com outras mulheres e entender o que outras mulheres estão precisando é importantíssimo, né? Eu já encontrei muitas mulheres, por exemplo, algumas críticas muito boas de algumas mulheres, né, em regiões periféricas do Brasil, e falavam assim comigo, falavam, professora, vocês feministas estão só preocupadas em questões que são muito complicadas para a gente, né, essas coisas a questão do assédio, vocês falam palavras em inglês, é uma coisa muito complicada. Mas o que nós mulheres da periferia queremos, lembro que várias falavam assim comigo, o que nós mulheres da periferia queremos é uma creche em boas condições, é uma saúde para a mulher em boas condições, é ter um atendimento maternal em boas condições. Ou seja, quer dizer, eu acho que às vezes a gente também comete esse erro muito grande de menosprezar necessidades das mulheres mais vulneráveis, né? E isso, enfim, é imperdonável, né? Porque no final das contas, o fundamental do feminismo é justamente isso, né? Escutar e entender os problemas das mulheres, sobretudo as mais vulneráveis, né? Deixa eu ver que tem aqui outra, diz assim: tenho a impressão que a crise política que começou com a derrota do candidato Aécio Neves, que gerou impeachment, trouxe consequências irresponsáveis, o que a gente falava antes, né, que começou-se uma crise com impeachment que abriu um pouco a porta dos monstros, né? Eu acho que durante o impeachment a gente talvez muita gente não sabia o que isso ia gerar, e gerou muito mais monstruosidade do que a gente pensou, né? Enfim, essa crise ocasionou uma crise de identidade social nefasta na população mais pobre, população que necessita de políticas para sua sobrevivência. Existe uma saída a meio prazo que resgate a consciência da população sobre a importância do Estado para a sua sobrevivência e existência? Olha, essa é uma coisa que eu acho que é meio paradoxal. Veja bem o que aparece nas entrevistas. Uma boa parte da minha pesquisa, como eu já falei, é feita com pessoas de mais baixa renda. Então, nós fizemos uma pesquisa muito grande esse ano, que foi Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, com pessoas da periferia e semiperiferia, para falar sobre questões políticas, sociais, etc., né? A maioria das pessoas empobrecidas, muito vulneráveis, né? E olha que coisa interessante, a grande maioria delas falava assim, defendia serviços públicos gratuitos de saúde e educação. Nós pegamos muitas pessoas que tinham votado em Bolsonaro e que estavam arrependidas de ter votado em Bolsonaro, porque falavam assim também, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, o ministro, estão fazendo reformas anti-povo, anti-trabalhador. Por exemplo, todo mundo estava muito preocupado com a reforma da Previdência, todo mundo está muito preocupado com a flexibilização das leis trabalhistas, nessa coisa de trabalhar domingo, terceirização, de muitos trabalhadores muito, muito precários, informais, né? Então, eu ficava assim com muita esperança, porque eu conseguia ver nas entrevistas
que a gente tinha uma janela de oportunidade, né? Ou seja, pessoas mais pobres que tinham votado em Bolsonaro, arrependidas de ter votado em Bolsonaro, porque conseguiam ver o retrocesso das políticas públicas para elas, as pessoas falando assim, não, eu quero educação pública, eu quero saúde pública, o que o ministro da Educação fala dos professores é um absurdo, pessoas conservadoras, de direita, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que há, de fato, uma oportunidade para nós que defendemos o Estado, as políticas públicas, para conversar com essa população. Mas o que eu veia, o que eu enxergava de dificuldade? Então, as pessoas falavam assim: a gente não está gostando da reforma da Previdência, a gente não está gostando dessas leis trabalhistas, a gente não está gostando desses ataques ao SUS, à questão da educação. Mas, como continuava a fala das pessoas? Elas continuavam falando assim: mas a gente não vê alternativa, porque vocês dos outros partidos não propõem nenhuma alternativa. Então, olha que coisa assim, assustadora isso. Que se as pessoas estavam entendendo que a única alternativa para passar a crise econômica era a alternativa do governo, a alternativa da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, das privatizações. Então, aí que vem muito essa ideia de como que a gente se comunica com as pessoas, né? Porque eu me lembro, por exemplo, muitas pessoas falaram assim comigo: a gente não quer essa reforma da Previdência, mas qual é a alternativa que vocês propõem? Porque a gente só vê vocês falando não à reforma da Previdência, não queremos essa reforma, mas qual é a alternativa? Então, me parece que muitas vezes nós do campo da oposição a Bolsonaro não temos uma agenda clara, propositiva, ativa, de propostas econômicas, de reformas políticas, econômicas, ou quando a gente tem de fato essa agenda clara, a gente não sabe comunicar bem essa agenda. Esse que é o grave problema, porque temos de fato, digamos, uma certa tendência, né, das pessoas mais pobres, sobretudo, a aceitar que elas dependem do Estado e aceitar que elas não querem essa intensa agenda de privatizações, etc. Temos essa possibilidade, mas o que é o problema, o que bloqueia é a nossa incapacidade para comunicar nossas propostas com essas pessoas. Então, aí está um pouco, eu acho, também a minha provocação. Como que a gente consegue falar e, de fato, comunicar com as pessoas mais pobres que votaram no Bolsonaro, que estão arrependidas hoje em dia, porque se sentem vítimas, né, da política de Paulo Guedes, fundamentalmente, mas elas não enxergam uma alternativa a nós, né? Elas pensam que a gente está preocupado, né, com nossas coisas, que nós estamos longe delas e não enxergam uma alternativa, né? E por isso, né, elas têm essa, enfim, essa dificuldade em pensar que tem uma alternativa para além disso, né? Então, acho que talvez um pouco o nosso grande desafio seja dois, né? Como a gente constrói uma alternativa, né? Uma alternativa econômica, política, e como a gente comunica essa alternativa para as pessoas, né? Porque o que me parece muito bem, e eu vi isso ao longo esses últimos meses, a gente viu isso muito nas pesquisas, e vocês sabem, os dados do governo Bolsonaro tem uma desconfiança, né, no governo Bolsonaro, uma queda na popularidade. Então, eu consigo ver que nós temos uma oportunidade grande para penetrar, né, para conversar com as pessoas. Agora, como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue, de fato, nos colocarmos como alternativa, né? E não sei se tem mais perguntas, mais comentários, né? Eu não sei se eu consigo, de repente, abrir o microfone, vocês conseguem falar, eu consigo escutar alguma coisa, nós temos um tempinho ainda. Oi, a gente consegue fazer isso? Falar mais um pouco ainda? Não sei se você está me escutando. Não estou ouvindo, não. A imagem está parada, assim, congelada, né? Não consigo ouvir nada.
Ok. Está falando assim comigo que tem mais uma pergunta. Tá, diz assim, frente a todas as ameaças à democracia no Brasil, no mundo, acho difícil uma reversão a curto prazo. No exterior, existe algum movimento para preservar a democracia? Como podemos fazer parte? Eu também acho que uma reversão a curto prazo é complicado. Agora, uma coisa, como eu sempre falo muito, as minhas pesquisas têm essa questão da ameaça à democracia, sempre acaba todo mundo meio depressivo, né, quando eu falo, né? Mas eu acho uma coisa também importante a gente pensar. Se você pensar assim no Brasil, em outros países onde governos mais autoritários foram eleitos, você vê que esses governos nunca têm sido eleitos por enormes maiorias, né? Aqui mesmo no Brasil você vê que nós temos uma oposição social e política ao Bolsonaro muito forte, né? Quer dizer, e fundamentalmente enormes setores da população que não querem, que fazem frente ao governo Bolsonaro. Eu digo isso porque muitas vezes a gente pensa que são governos autoritários apoiados por todo mundo, né, que são governos autoritários muito estáveis, e não são de fato, são governos que têm uma oposição muito grande. Só que a gente tem que saber como trabalhar com essa oposição e com essa frustração social, né, porque os governos, esse tipo de governos como o do Bolsonaro, que são de direita, dessa direita mais bruta, mais tosca, mais populista, estão fadados ao fracasso, né? Não conseguem entregar o que eles prometem. O Bolsonaro prometeu entregar que ele iria limpar o Brasil de corrupção. É óbvio que ele não vai conseguir isso. Ele prometeu também entregar que ele iria limpar o Brasil de bandidos, de crime. É óbvio que ele não vai conseguir isso. Então, quer dizer, e isso junto com as reformas neoliberais do Paulo Guedes, isso leva, de fato, uma frustração em muitos setores sociais. Ou seja, a gente tem, de fato, uma oportunidade. Óbvio que provavelmente essa reversão não vai ser a curto prazo, mas nós temos já uma forma de poder trabalhar. O que a gente vê no mundo um pouco assim como um todo? A preocupação é exatamente isso, e eu vejo, eu consigo ver isso aqui na Europa, eu consigo ver isso o tempo todo, essa grande preocupação com o desencanto da política com a democracia. Estados Unidos a mesma coisa. O que a gente vê, por exemplo, alguns exemplos de maior sucesso, né? Aqui na Espanha, por exemplo, eu acho que nós tivemos alguns exemplos de sucesso mais positivos, que foram quando houve alguns movimentos que juntaram partidos políticos com movimentos sociais, com coletivos, nessa ideia de humanizar um pouco mais o partido político e levar o partido político mais para perto das pessoas. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Podemos, né, o partido político, o novo partido político espanhol, Podemos, que agora está no governo, mas na sua origem foi muito interessante, porque a ideia do Podemos era justamente isso, era a ideia de quebrar a lógica dos velhos partidos políticos, e a ideia era juntar movimentos sociais com coletivos de trabalhadores, com professores, com coletivos de pessoas mais empobrecidas, juntar todo mundo no que foi denominado as plataformas, né? E as plataformas que eram, né? Basicamente assim, grupos de pessoas muito heterogêneos, mas com a mesma preocupação progressista, né? Preocupação de trabalhar pelo Estado, pelas políticas públicas, mas que oxigenaram nos partidos políticos, né? Pessoas que vinham com diversas formações, que tinham uma perspectiva política muito diferente, sempre com esse viés progressista, e que entrava nos partidos políticos com essa ideia de oxigenar e de trazer mais democracia e forçar o partido político a ser mais democrático, né? Então, essa ideia de juntar, né, diversos grupos, né, foi bem interessante, por exemplo, né? Agora, eu sempre insisto um pouco nisso, né? Eu acho que essa reversão não vai ser a curto prazo, mas também me parece que os regimes autoritários não têm o apoio de todo mundo, sim, nem muito menos, e
E eu insisto muito em que uma coisa que me parece absolutamente fundamental é essa ideia da proximidade com as pessoas, né? Estudando as populações mais empobrecidas, né, e como que elas, enfim, o que elas opinam no Brasil, como elas votam. As pessoas que eu entrevisto mais pobres sempre falam isso comigo, né? Por que a gente acredita na igreja, no pastor, no irmão, na irmã da igreja? Porque é a pessoa que está comigo, né? É aquela pessoa que está comigo no momento de sofrimento, de solidão, no momento que eu tenho os problemas. Então, eu acho que a política, e eu acabo um pouco por aqui, a política tem que ser isso, né? Tem que ser estar junto com as pessoas, né? E quando eu digo estar, é estar fisicamente, né? Eu sempre digo, é muito importante estar na rede social, é muito importante estar na televisão, mas a gente tem que estar na proximidade também, né? Porque o fato de estar, né, olho no olho, pele com pele, né, no bairro, né, a proximidade é a única forma de termos, de fato, um contato real e uma humanização real da política, né? Não sei se tem mais alguma pergunta, a gente acaba por aqui, vocês que mandam.